O episódio de hoje é sobre como os jesuítas descobriram a origem hebraica das tribos indígenas. Desde o século XVI, estudiosos levantavam essa possibilidade da presença judaica na América, especialmente na Amazônia, desde tempos bíblicos. Claro que as teses migratórias negariam a origem autóctone dos índios. Tem um pesquisador chamado Nicolau Datsu, que era um jesuíta, que foi enviado em 1587 para conversar com os índios e converter. Na região da Argentina, ele encontrou uma tribo que preservava alguns costumes hebraicos, né? E eles, quando perguntados por que eles faziam circuncisão, responderam que da mesma forma que seus ancestrais. Na mesma região foram encontradas facas de pedras usadas para circuncisão. Em 1974, conforme um artigo que foi publicado na revista Maariv, foram encontradas pedras redondas com uma menorá sobre a pedra, escrito Pesach, né? Não seria prova suficiente, mas então eles encontraram também uma outra pedra onde estava escrito os mandamentos: não matarás, não roubarás. Quem teria trazido isso? Uma família isolada, um grupo nas Américas, numa época que ainda não tinha sido descoberta? Os pesquisadores continuaram buscando por respostas e acharam, alguns metros adiante dessa pedra, uma outra no formato de tijolo, de um tijolo com entalhe de um barco. Lembrando que o símbolo da tribo Zebulun é um barco. Nesta pedra, a inscrição Zípora, que é o nome da esposa de Moisés. Os pesquisadores levaram material para definir a idade aproximada e a resposta foi impressionante. O desenho teria 3.000 anos, né? Centenas de anos antes do descobrimento da América pelos espanhóis. A hipótese de pertencerem aos marranos, aqueles cristãos que vieram na época da colonização, está refutada. Quando você ouvir o que eu tenho para dizer, vai se perguntar: por que nunca me contaram isso? Então se inscreve no canal, vai lá, toca o sininho para receber as notificações. E eis que entra em cena a obra mais contundente sobre o tema, a obra principal do jesuíta Penaforte, que é sobre o Brasil pré-histórica, publicada em 1900, em Fortaleza, sobre as comemorações do centenário do descobrimento do Brasil. Na obra, ele tentou encontrar a chave para o problema das nossas origens a partir de um enfoque linguístico. O método, Penaforte utilizava tábuas genealógicas e de migração como prova primitiva após o dilúvio universal. Sim, o dilúvio, na suposição de que os primeiros habitantes da América em geral e do Brasil em particular, esse é o momento para tudo, fossem descendentes do Sem bíblico e de que posteriormente os hebreus, no tempo do rei Salomão, teriam chegado à Amazônia à procura de ouro, madeira, pedras preciosas para o templo de Jerusalém. O autor chega ao ponto de apelidar a essa parte do Brasil de Solimônia, ou seja, o Império de Salomão, o que eu vou falar no próximo vídeo, então se inscreve aí e fica ligado. A verdade é que contaram a história do Brasil errada, mas por agora vamos falar do dilúvio. Será que o dilúvio poderia ser uma palavra usada na antiguidade para descrever tsunami? The Ararat Anomaly, an unidentified arc-sized formation near the mountaintop. Photographed by the US Air Force in 1949 and thought by some to be the Ark. Even for the scientifically inclined, it is conceivable there is a grain of truth to the Great Flood story, since the Old Testament is after all a document written by human beings about the world as they knew or understood it. Perhaps there was a mighty flood one year, which a fortunate man and his family weathered in a massive boat. Existe uma série de pesquisas que falam sobre um grande tsunami que teria acontecido possivelmente na região da África e também numa parte da Arábia. Existem teorias de que no Monte Ararat, na Armênia, tem pedaços da Arca de Noé ainda hoje, na igreja. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre turismo na Armênia com os blogueiros parceiros do canal. Então volta aqui que tá denso. Penaforte crê que os descendentes de Sem teriam migrado para a América. Momento choque. Penaforte
partiu da hipótese de que línguas tupi seriam derivadas do hebraico, apresentando afinidades com o antigo grego e com o sânscrito, considerando que o Velho Testamento poderia também ser um registro histórico da cronologia de gerações ali descritas. Penaforte tentou determinar dados que ligassem a chegada do homem ao Brasil aos descendentes de Noé. Agora, o método que ele usou, contagem de missionários das Companhias de Jesus, que partiram da ideia de que estas populações tinham se iniciado ao redor do ano de 1700 após o dilúvio, ou 2080 anos antes de Cristo. O autor via como comprovado que o primeiro estabelecido no Brasil havia sido Ofir, aquele das minas de Ofir, do rei Salomão na Bíblia. Né, e que ele seria neto de Éver, que no Velho Testamento é citado no contexto do relato sobre os descendentes de Noé, em Gênesis 10, 29 a 1 Crônicas 1, 23. Voltando, dá um rewind aí na cabeça. Ofir, das minas do rei Salomão, que é o nome dado pela Bíblia às minas, descenderia de Noé e teria vindo à Amazônia. Ofir foi o 11º filho de Octã, na 6ª geração após Noé, na linha de descendência de Sem, fundador da Índia, chamada de Terra de Octã ou Ioctônia. Sem, Cã e Jafé são, segundo Gênesis, filhos de Noé. O livro de Jó, 22, 24, 28 e 16, menciona pedras preciosas de Ofir, lembrando que as minas de Salomão na Bíblia chamam-se minas de Ofir e que Penaforte via como outro argumento para sua tese. O filho de Octã, após ter povoado o leste da Índia, teria passado para a América, entrado pelo Peru e pelo México a partir da Ásia e alcançado o Amazonas por essas regiões. E por essa razão, os indígenas da América foram denominados de índios, né? Vou ler um trechinho desse livro de um autor que se chama Bispo, de 2009. O termo Ofir, Alfir ou Ofir, que em hebraico queria dizer fim, poderia ser entendido como Finis Índia, ou seja, a última região desconhecida do mundo. O conceito de Amerígio ou América significaria também o fim da terra, ou os limites últimos da Índia Oriental. A palavra não seria derivada do nome de Américo Vespucci, mas teria suas raízes gregas e significaria um país muito longe, né? Isso apareceu numa revista científica arcádio-americana. O Brasil teria sido assim colonizado pelos filhos de Octã ou Ofir, né? Assim como pelos seus descendentes. Então os índios não teriam mais uma origem autóctone no país. Penaforte dá uma origem hebraico-fenício aos índios Passe da Amazônia. Pasque, Pesse ou Passe, que vem da forma aramaica Pascá e do hebraico Passak. Eu não sei se estou falando certo, mas já está escrito aqui embaixo, que significa passagem, que se espalhou ou passou além. Origem da palavra Páscoa judaica. E Páscoa também cristã. Será que jesuítas estariam nos dando uma nova história do Brasil com uma presença judaica jamais imaginada? Fiquem ligados aí na parte 2, semana que vem, sobre a origem hebraica dos índios da Amazônia. Se inscreve no canal, toca o sininho, compartilha no Facebook, manda para aquele grupo de Zap que só fala besteira e fica ligado na parte 2, semana que vem.